grande abraço a você, internauta da TV Diário de Goiás. Estou com muito prazer recebendo aqui o goiano que o Brasil inteiro conhece e respeita, narrador da TV Bandeirantes, né? Brilhante Theo José. Tudo bem, Theo? Tudo bem, Charles. Mais uma vez é um prazer estar com você. De casa, você é de casa. Já tô ficando de casa. Daqui a pouco ainda vai ficar mais tempo ainda. Mas é um prazer estar falando com vocês aqui na TV Diário de Goiás, falando com você e falando sobre as coisas do nosso futebol, principalmente. Mas eu vou te explorar em tudo. Manda bala. Automobilismo, futebol internacional, Goiás, Vila. Esse assunto eu gosto. Atlético, qual? Vila? Goiás. Vila Nova também. Hã? Vila Nova Será também. Que a Vila sobe também? Olha, a coisa que se complicou. Eu tinha um pouquinho mais de segurança que o Vila ia subir, mas com a crescente do Paraná... Mas perder para o América Mineiro, igual perdeu ontem, normal. Mas o problema é que eu sinceramente, como eu estou olhando só lá o fundo da tabela, eu achava que a situação lá de cima estava melhor. E não está, não. Eu vejo, por exemplo, o Internacional já garantido, o América com uma possibilidade enorme pela estrutura do América, pelo treinador que o América tem. E aí eu vejo um bolo ali complicado. Eu vejo o Vila, o Juventude, o Ceará, o Paraná que subiu e outras surpresas que sempre aparecem nas últimas 7 rodadas. E eu vejo que o Vila Nova pode ser atrapalhado por ele próprio. Eu comentei outro dia na Rádio 730 sobre as atitudes do presidente, que eu nem conheço pessoalmente, eu conheço ele de entrevista. Essival Martins. Essival Martins. Ele está reclamando da torcida, ele reclama de conselheiro. Curte esse momento, presidente, não reclame de nada. Sabe, quem iria imaginar, depois do Campeonato Goiano, que o Vila Nova chegaria agora com possibilidades reais de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que só aconteceu quando a Série A tinha 100 times. 80 times, o Vila nunca viveu esse momento de estar entre os 20 melhores clubes do Brasil. Então, curta esse momento. Se o torcedor não está indo ao campo, o torcedor tem alguma razão. E qual é essa razão? Na minha cabeça, passam duas. Ele está decepcionado com o que aconteceu no passado, que muitas vezes ele foi na mesma situação e o time não rendeu, ou ele não tem dinheiro. Então, curta esse momento. Não adianta ficar brigando com o torcedor. O torcedor não vai... O futebol hoje, se você não tiver um trabalho sério com o torcedor, não só um bom time, não só um time que o torcedor é apaixonado, mas um trabalho sério. Você dê boas condições para o torcedor, boa alimentação, carro com segurança, estádio legal. O torcedor não vai não, porque o torcedor tem muita coisa para ver. Tem muito bar aberto, tem a peladinha, tem o churrasco dos amigos, tem alguma outra coisa na televisão que o filho quer ver. Por exemplo, esses jogos aí, esses games, esses e-sports. Então hoje é mais difícil o torcedor. E não é só no futebol, não. Isso acontece também na música, isso acontece em todo o setor. Hoje o leque abriu de entretenimento para as pessoas. Então não adianta querer forçar o torcedor para ir. Curta esse momento. Agradeça o torcedor que está indo. Agradeça esse momento do Vila Nova. Se tem conselheiro jogando contra, azar desse conselheiro. Mas curte esse momento, presidente. Trabalhe seus jogadores, blinde seus jogadores. Trabalhe esse clima. Quero falar mais sobre o Vila com você, né? Mais adiante aqui nesse bate-bola especial. Quero falar sobre esse Tigrão, que para mim vai subir, viu, Theo? Não, eu acho que tem boa chance, mas eu vejo que a situação não está tranquila, não. Não está. Mas antes eu queria falar de automobilismo com você. Certo. Né? Sobre Fórmula 1, essa semana nós tivemos aí o GP de Singapura. Tá uma disputa interessante entre o Hamilton e o Vettel. Sim. Era a corrida do Vettel. Né? Circuito travado, favorecia a Ferrari, tanto é que largou na pole. Ali naquela largada, ele, o Verstappen, o Raikkonen, foi de quem é a culpa? Olha, ali muita gente disse que foi um lance de corrida. Eu não acho. Eu acho assim, os três, na verdade, não foram santos. Mas se tivesse que punir alguém, e eu puniria o Vettel. Se você olhar a imagem de novo, antigamente a gente não tinha na internet. Mas a gente agora tem Facebook, tem essas coisas, e aí a gente tem essa imagem. Então você vê que o Vettel ele sai por fora e ele faz uma manobra que ali, naquela hora onde ele bateu, não tinha curva ainda, a curva estava um pouquinho na frente, ele faz uma manobra que não é tangência para fazer curva, ele faz uma manobra para ficar na frente do Verstappen. Eu não acredito que ele imaginava o Raikkonen ali, só que ele foi desastrado. E como o Raikkonen apareceu do lado de cá, o Verstappen, e acho até que eles se tocaram antes do toque do Vettel, aí no momento que eles que tocam os dois,
eles não tem jeito de correr do Vettel. E o Vettel vem e atropela eles. Se não tivesse a batida do Verstappen e do Raikkonen, eu duvido que o Vettel faria aquela curva em boas circunstâncias. Os três foram punidos, porque os três ficaram fora da prova. Agora alguém merecia uma punição maior. E esse alguém, para mim, era o Vettel. E acabou sendo o maior punido, se você for pegar em efeito de campeonato, porque deixou de pontuar e viu aí o grande rival pontuando e abrindo vantagem. Para você, o Hamilton é o campeão? Para mim, o Hamilton, não vou dizer que é o campeão, porque ele pode cometer um erro, mas é o grande favorito, ele só perde esse campeonato por erro próprio. Eu acho que corrida a corrida, você vai ter corrida que a Mercedes vai estar melhor, você vai ter corrida que a Ferrari vai estar melhor, mas o Hamilton mostra que nessas situações ele é um piloto mais constante. E eu acho que ele tem um carro mais constante também. Eu acho que se a gente pegar a temporada toda, a Mercedes, tirando o iniciozinho ali, a Mercedes mostrou que ele tem um carro mais competitivo na média do que a própria Ferrari. A gente falou sobre automobilismo, a gente vai falar muito sobre futebol goiano, vamos falar sobre futebol internacional, quero a opinião do Theo também sobre seleção brasileira. Tivemos convocação da seleção brasileira para jogos aí contra Bolívia e Chile. Teve um jogador goiano convocado, Arthur, jogador revelado na base do Goiás, foi convocado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, mas eu queria falar sobre Brasileirão e a campanha do Goiás, que é uma campanha ruim. A gente vê que o Goiás faz uma campanha desastrosa, a pior da sua história. O Goiás está dentro da zona do rebaixamento para a Série C. Theo, você tem uma ligação muito grande, a gente está vendo aí algumas imagens do Goiás, não são imagens boas, tá? Separar bons momentos do Goiás dessa Série B, né, realmente é algo complicado, né? Nosso Boaz, o Alexandre, o João, nossa equipe técnica, né, me falaram, mas não tem vitória do Goiás. Assim, tá Esse aí foi contra o Paraná, não foi? Isso foi contra o Juventude. Foi contra o Juventude. Acho que foi a noite mais desastrosa, né? Acho que foi o jogo mais desastroso do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel anda muito mal, né? Eu não sei porque que protegem tanto o Marcelo Rangel aqui em Goiânia. Ele fez um ótimo campeonato goiano, mas fazer campeonato goiano, num bom campeonato goiano não é lá essas coisas, né? Mas ele fez um ótimo campeonato goiano, mas muito mal, né? E fala assim, mas ele é pegador de pênalti. Ué, se eu tivesse o goleiro pegador de pênalti, eu deixava ele na reserva, como aconteceu na Holanda lá. E aí colocava ele na hora do pênalti. Mas quem é o melhor jogador do Goiás? Não vou falar quem é o melhor. Quem se salva nesse Goiás? Nenhum. Nem o Carlos Eduardo? Não. O Carlos Eduardo é um jogador que tem qualidades, é veloz, isso é importante hoje no futebol, você ter um atacante com habilidade veloz. Mas vamos analisar hoje o Campeonato Brasileiro. O Carlos Eduardo é extremamente egoísta, erra muita coisa. Às vezes parece que não pensa direito. Não, para mim não salva ninguém, sabe? O Léo Senna, uma grande decepção. Você apostou muito nesse menino? Muito. Apostei muito no Léo Senna. Até conversei com ele no começo, mas perdeu a cabeça, né? E isso era o meu medo frequente, inclusive dito para diretor de futebol do Goiás, para treinador do Goiás, para presidente do Goiás, para presidentes do Goiás, né? Eu disse com relação a isso, com relação ao Léo Senna. Então, uma grande decepção. Eu não vejo ninguém no Goiás hoje. Assim, num time do Goiás razoável, fala assim, olha, o ano que vem a gente precisa montar um elenco com 22 jogadores. Nenhum. Eu vou dizer pelo espírito que eu vejo fora de campo. Quando eu via ele no banco, quando eu vi nos treinamentos, o Ivan. Goleiro reserva. Pelo espírito dele. Agora, como jogador, eu não vi jogar. E às vezes que eu vi, eu não gostei muito. O Roberto Altini até fala aqui, volta Renan. Você falou agora há pouco. Não. Renan também não. O Renan foi um jogador que quando o Goiás estava caindo para a Série B, ele era o único realmente que tinha ficado daquela turma antiga do Goiás e ele não foi líder. Ele deixou aqueles caras, Zé Love, Slipe Menezes, deixou esses caras tudo arrebentarem com o Goiás, entendeu? O Renan, para mim, ele se escondeu. E também não teve atitudes bacanas quando foi colocado na reserva. Então, o Renan também, para mim, morreu aí. Eu tinha muito respeito pelo Renan, não tenho mais. Mas o grande assunto do Goiás nos últimos dias foi a mudança no comando técnico, né? Depois de efetivar o Silvio Criciúma, foi a primeira atitude do presidente Marcelo Almeida, foi mexer na questão de técnico, depois da saída do Sérgio Haas, demitiu Argel. Efetivou o Silvio Criciúma. Na primeira entrevista dele, ele falou assim, eu não mexo mais. O Silvio vai ser técnico até o final do ano, né, independente
do resultado. E aí vieram derrotas para o Paraná Clube, veio a goleada para o Santa Cruz lá em Recife, 3-0, um chocolate que o Goiás tomou lá em Recife, e veio a decisão em relação a essa mudança. E Hélio dos Anjos era um dos nomes aí de uma lista que tinha o Lisca doido, que é técnico que comandou recentemente o Paraná, até estava bem no Paraná, ele começou essa reação do Paraná, mas aí acabou brigando por lá. O Lisca tem problemas de cabeça, extracampo. O Ricardo Drups esteve por aqui recentemente, em 2014, o último ano que o Goiás... É muito bem conceituado na diretoria. Né? Muito bem conceituado na diretoria. Um curso muito tranquilo, não técnico... Não gosto, mas é muito bem conceituado. Hoje ele é diretor de futebol do América Mineiro, está lá junto. Ele está junto. Eles sempre tiveram uma ótima relação. O Anderson sempre falou que ele é o guru. E ele que indicou ele para o Goiás, foi o Anderson. E o outro nome é o Celso Roth, que foi colocado, trabalhou no Goiás aqui em 2004, se não me engano, 2004. O Celso Roth foi. E o Hélio dos Anjos. E desses 4 nomes, o Hélio foi o escolhido. Você gostou? Deixa eu só fazer uma explicação para o torcedor do Goiás antes, que eu estou fazendo questão de fazer nas redes sociais, onde eu estou. Eu, durante os 2 últimos anos do mandato do Sérgio, eu fui chamado para ser conselheiro da presidência. O conselheiro da presidência... Não é aquele comitê. Não é o comitê, não é sócio, não é conselheiro do clube. Quem fazia Foram pessoas. Olha, que eu me lembro, tinha eu, Jaime Rincon, tinha um médico, tinha esse advogado famoso aqui de Goiânia, que tem o escritório ali na Cista Tobrian, um advogado famoso, e tinha umas outras pessoas que eu não lembro, mas esse conselho, a ideia que eu pensava era assim: o Sérgio tinha uma dúvida, olha, eu vou comprar uma cadeira da cor preta ou vermelha, vou reunir o conselho para a gente bater papo. E dali algumas ideias iriam para frente. Mas, na verdade, desde que esse conselho foi formado, nós nos reunimos 4 vezes. A primeira vez foi apresentando o novo projeto, que estava aquele diretor antigo lá, o Ximenes, apresentando a Monara, o marketing e tal. Então foi uma coisa mais festiva. Foi a primeira reunião. Na segunda reunião, foi para discutir direitos de TV. Direitos de TV. A terceira reunião foi para discutir alguma coisa, mas o futebol foi forte. E a quarta reunião foi uma reunião para quê? Para estádio, o novo estádio. A ideia de você ouvir pessoas que... Ótimo, mas era tudo junto. É uma ideia interessante. Acho, mas era todo mundo junto, então a diretoria toda. E eu me sentia assim, eu não sou nada aqui, eu sou conselheiro do presidente. Mas em todas as 4 eu atuei. Eu coloquei a minha ideia, Falou. Eu fui contrário. Eu acho, assim, vocês me desculpem, eu não gosto de ficar eu, mas hoje eu vou precisar falar isso para o torcedor do Goiás para que ele me entenda melhor. Eu acho que eu fui um dos responsáveis pela queda do Ximenes, porque na última reunião eles não queriam que eu falasse. Eu falei, eu não vou falar hoje não. Eu levantei o dedinho e falei por meia hora e mostrei... Estavam seguindo o protocolo sem te chamar. Sempre, mas eu sentia que sempre era assim. A partir da segunda reunião eu sentia que a história era assim. Não pelo Sérgio, porque o Sérgio... Mas é o estilo do Sérgio. O Sérgio sempre foi muito democrático, o Sérgio nunca gostou de peitar o Ailê, de peitar alguém, nada disso. E aí eu mostrei que todas as contratações que o Ximenes fez, todas foram de altíssimo risco, com pouquíssimas possibilidades de dar certo. Isso com um estudo que eu fiz durante uma semana. E o Ximenes estava na sala? Estava na sala. E só o Rossi tinha alguma chance de dar certo. Que não era de contratação do Ximenes. O Rossi... O Rossi era do ano passado. Então, mas só o Rossi tinha condições de dar certo. Aí, criou um clima. E o Ximenes, nessa reunião, ele tinha sido cobrado por causa da mexida que ele fez no bicho. O Conselho Fiscal muito duro para cima dele. E quando criou esse... Aí ele também tinha criticado o departamento médico, eu defendi o departamento do seu Marcelo, do seu Mauro. Eu fui o único que pediu o braço e falei, olha, o departamento do Goiás é excelência. Pelo que eu conheço, desde que eu era mascote, o departamento médico do Goiás é excelência, todo mundo quietinho. E aí eu fui defendi e peguei o Ximenes. Quando acabou essa minha explanação, o Ximenes virou e falou assim, olha, estou me sentindo incompetente. Eu falei, não, rapaz, você não é incompetente, você errou bastante. E aí, o vice-presidente, esse Júnior, falou assim, pô, tem que ouvir mais o Theo, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu só quero mostrar que nós estamos no caminho errado. Sabe? E ali acabou e pronto, e depois ele foi demitido. Depois disso, o time entrou numa crise danada e o Sérgio não nos procurava mais para nada e tomando atitudes erradas no futebol. Eu falava, Sérgio, tá errado, esses caras, e não me ouviam para nada.
E fazia as coisas, não me perguntavam nada também. Quando foi nesse ano, o Sérgio me ligou e falou, Theo, volta para cá. Eu parei. Falei, tô fora, parei. Aí, pô, volta para cá para você fazer um trabalho do futebol feminino. Eu falei, poxa, legal, é uma área que eu adoro. E eu fiz um trabalho, modéstia à parte, o projeto é bem legal. E eu até na reunião, nas 2 reuniões que eu tive, aí era só sobre o feminino, as 2 reuniões. Não era ninguém aberto. Foi o marketing numa, na outra participou o Marcelo, participava o que está lá agora, o que foi presidente, o Paulinho. Paulo Lopes. Paulo Lopes. Então o João Bosco sempre participava. E aí eu falei, olha, o feminino vai ser campeão antes do masculino. Eu lembro que você falou isso. Você falou diário de então, vai ser. E aí, com a história toda, não foi pra frente. E o Sérgio, na minha opinião, continuou tomando atitudes erradas. Depois teve uma história que ele tentou contratar o Milton Cruz. E aí barraram ele, eu acho que quem barrou foi o Ailê, que barrou a contratação do Milton Cruz, e que ele me pediu para conversar com o Milton, para explicar para ele como era no Goiás. Eu liguei para o Milton, porque eu tenho uma amizade com o Milton muito grande. O Milton estava muito afim de vir, e tinha uma visão correta do time naquele momento. E aí depois foi para o Micali. E o Micali? Eu falei, cara, eu só ouvi falar bem do Micali. Aí o Edminho me ligou, o Sérgio me ligou, e eu não conheço o Micali pessoalmente. Eu liguei para o Micali, falei, Micali, o time está interessado, acho que é um projeto bacana. E o Micali louco para vir, e aí nenhum dos dois vieram. E ficou o Silvio Criciúma. Naquela vez, o Sérgio não me deu satisfação. Aí eu falei, Sérgio, a partir do momento que você não me dá satisfação, então não sirvo para nada. Só para ligar para treinador? Não sirvo para absolutamente nada. E saí fora. Antes do Marcelo entrar, eu fui tomar um vinho com o Marcelo, ali naquele empório que tem na 85, ali um grandão novo, que eu esqueci o nome. Prime. Fui tomar um vinho com o Marcelo ali e falei, Marcelo, eu pedi essa conversa. Eu falei, Marcelo, eu queria saber o que você pensa do Goiás, que você vai assumir, antes de eu tomar uma atitude de ir para a oposição. E as ideias do Marcelo, muito boas as ideias do Marcelo. Eu falei, pô, bacana, eu acho que o Goiás, eu vou ficar na minha por enquanto. Aí o Marcelo entrou. Quando o Marcelo entrou, ele resolveu colocar o Silvio Criciúma, eu fiquei na minha. Ele me ligou na briga. Eu falei, pô, você tem que pegar duro com esses caras, porque eles estão destruindo o nosso patrimônio. Tal. E depois nada. Aí ele tomou, eu ouvi pela 730 que o Silvio Criciúma ia continuar, porque ele ouviu um grupo de jogadores, um grupo sensacional, né? Andrezinho, Matheus Ferraz, Carlos Eduardo, eu falei, grupo show. E que ele ouviu esse grupo e que esse grupo queria a permanência do Criciúma. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu virei e falei assim, Marcelo, você está ficando maluco? Você vai fazer o mesmo erro que o Sérgio fez, ouvir jogador e ficar na mão desse grupo? Olha, você vai entender a minha atitude e tal. Nisso o Goiás perdeu mais uma. Eu vou encerrar essa história. Nisso o Goiás perdeu mais uma. Quando o Goiás perdeu naquele dia à noite, quando estava 1-0, quando a gente perdeu, perde tanto que eu nem me lembro quem foi agora. Esse último jogo foi contra Santa Cruz. Quando estava 1-0, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Marcelo, vai cair. Do jeito que está, vai cair. Se não tomar uma atitude dura, vai cair. Tomou mais 2 gols depois. Aí eu falei assim, eu não vou nem assistir mais esse jogo. Eu fui embora e fui tomar meu vinho de toda sexta-feira. E eu tô lá e ele me liga. Aí eu não atendi o telefone e mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Marcelo, esses caras nunca mais vão atrapalhar meu vinho. Depois que eu tomar meu vinho, eu te ligo, pode ser? Ele falou assim, pode ser. Eu liguei, ele não atendeu, mandou uma mensagem, olha, estou muito desgastado, te ligo amanhã. Aí no outro dia, começou o papo do Hélio dos Anjos. Aí eu falei assim, olha, se você quiser esse tipo de coisa do Hélio dos Anjos, que é muito diferente daquela conversa que a gente teve, não conte comigo, você está ficando maluco? Hélio dos Anjos, você está ficando maluco. E aí, veio o Hélio dos Anjos. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Marcelo, esse hoje é o único desafeto que eu tenho no futebol. Não gosto dele como pessoa. Por quê? O desafeto? Porque quando eu estava na 730, quando o Hélio foi contratado, vou lá atrás, quando o Hélio foi contratado pelo Goiás em 95, ele estava acertado com o Vila Nova. E eu estava no Morumbi, naquela época eu trabalhava nas férias do Cajuru com o Cajuru, eu estava no Morumbi para fazer um jogo, isso deve ter sido uma quarta-feira, uma quinta-feira que ele acertou, quem esse pode buscar aí. Não. Ele já tinha a palavragem com a Vila Nova. Acho que 95 foi a primeira passagem dele. A primeira passagem do Hélio no Goiás foi em 95. Quando ele acertou com o Vila foi 2 anos depois. Então foi isso aí. Ele acertou com o João Carneiro. Então foi isso aí. Acertou. E aí à noite ele fechou com o Goiás. Aí tinha uma multa, o Goiás foi lá e pagou a multa do Vila. Ele acertou. E o Cajuru, na transmissão, ele virou e falou assim, então o que você achou da contratação desse treinador? Eu virei e falei assim, olha, um treinador que já tinha palavrado com um time e acerta com o outro, para mim não presta.
para mim não serve, porque ele vai fazer isso com o Goiás daqui a pouco. E eu nunca gostei do trabalho do Hélio Zanz, é muito conversador, muito pé de benção para ele Pinheiro, sabe, faz muita média, eu nunca gostei do trabalho dele. E teve um dia aqui na Rádio 730, na 730, eu vou até buscar aqui, porque eu peguei aqui uns dados dele, depois que eu estava mexendo no celular, que eu acho horrível mexer em celular na frente. Fique à vontade. Eu acredito que isso tenha sido, esses casos que eu vou contar agora, que isso tenha sido em 2012 ou 2006, e caiu muitas vezes, então por isso que eu não me lembro. Que eu virei e tinha saído, tinha na Folha de São Paulo uma coluninha assim do lado, chamava acho que Painel FC. Até hoje tem, né? Até hoje tem? Eu não leio a Folha mais não, eu leio o Globo. Aí saiu uma notinha, falou assim, que o treinador Hélio dos Anjos poderia conseguir um feito neste ano. Conseguir rebaixar 3 times para outra divisão. E nesse dia ele entrou por telefone para dar uma entrevista na 730. Eu estava no estúdio. E eu virei e fiz a pergunta como qualquer jornalista poderia fazer. Eu virei e falei assim, o seu Hélio dos Anjos, saiu hoje na Folha de São Paulo, na coluna Painel FC, que o senhor pode rebaixar 3 times numa mesma divisão. Acho que foi isso em 2006. Em 2006 ele rebaixou o São Caetano e Fortaleza. E rebaixou um time regional, acho que o próprio São Caetano foi para B. E foram 3 times de rebaixamento. Aí eu virei para ele e perguntei, falei, o que o senhor acha dessa notinha que saiu na Folha? Ele começou a responder tranquilo, e virou assim, você é um moleque. Você é um moleque, você me persegue desde a época de Brasília. Você é um moleque, papapá. E aí eu falei, olha, vamos ter que fechar o microfone, porque aqui é uma emissora de nível e tal. Você é um moleque e tal, fechar o microfone. E ele mandou um recado para a pessoa que ficou com o telefone lá no estúdio. Falou assim, ó, a minha turma está em Goiânia, e fala para o Theo que se ele ter muito cuidado, que a minha turma pode pegar ele. Quer dizer, o cara que fala isso, eu não posso ter respeito, entendeu? Então ali morreu. Então aí é o lado pessoal. O lado profissional eu nunca gostei. Eu nunca gostei. E aí eu mandei essa mensagem para o Marcelo e falei, olha, a partir desse momento, eu não estou mais do seu lado. Vou continuar na torcida e escrever direitinho. Eu até leio aqui, ó. Eu até leio porque eu acho que as coisas têm que ser muito claras na vida da gente. Eu acho que as coisas na vida da gente têm que ser muito claras. E eu até leio o que eu estou dizendo para evitar qualquer problema. E não tive nenhuma resposta aqui, ó. Marcelo, ele é o único desafeto que eu tenho no futebol. Sendo assim, não concordo e sou totalmente contra. Boa sorte para você. Abraço. Pronto. Então eu estou do lado agora das pessoas que têm ideias modernas, diferentes e caminhos diferentes do que o Goiás está. Porque nesse caminho que o Goiás está hoje, aqui mesmo, eu não sei se ficou gravado, porque a gente teve um problema técnico. Eu falei quando o Silvio Criciúma foi efetivado por ele. Eu falei, o Goiás vai tomar pancada direto. E tomou. Então, assim, eu estou agora, se as pessoas quiserem o bem do Goiás, quiserem me ouvir, porque ninguém me ouvia lá, e também não pediu minha opinião, mas não ouviam, então, quem quiser, eu estou à disposição do bem do Goiás. Eu acho que o Goiás pode ser muito maior do que ele é, dentro e fora de campo, muito mais aberto. Eu questiono muito essas eleições que são feitas nos conselhos deliberativos do Goiás. Questiono muito essas eleições. O que eu não entendo do conselho, sabe? É uma observação. Sempre questionava lá dentro, hein? Questionava lá dentro. O conselho não se reúne, Theo. O conselho não se reúne só no momento em que o Ailê vai ser aclamado. É uma questão protocolar, precisa-se da aclamação. No mais, não tem para discutir uma situação. O time está mal, eles não discutem essa situação. Né? O Ailê toma a decisão de lá, o presidente. O conselho, ele não existe no Goiás, efetivamente. E uma outra coisa, nessa última eleição, não houve assim um chamamento, fala assim, atenção, dia 30, nós vamos escolher um novo conselho. Não, uns 15 dias antes, e isso eu falei lá dentro, uns 15, 20 dias antes, falaram assim, Charles, você é sócio, nós precisamos aqui ter 250 conselheiros, sei lá quantos são agora, 250, você quer ser conselheiro? Aí eu falo assim, pô, tem interesse, vem aqui então fazer a ficha. Aí você vai lá, faz a ficha, ok. Aí você vai ser aprovado. Peraí, gente, não tem chapa, sabe? Então, questão agora. A eleição da CBF. E aí uma outra coisa, quem elege o presidente é o conselho. Quem elege o presidente é o conselho. E parece que para você ser candidato à presidência do Goiás, você tem que ter 100 assinaturas dos conselheiros. Já viu a eleição tem 250, gente. A eleição da CBF, você precisa ter assinatura de 5 federações. Todas recebem por mês uma bolada, uma mensalidade
da CBF. E você tem que ter uma assinatura grande de clubes. Ou seja, você nunca vai conseguir fazer uma chapa para disputar a CBF. Então vai sempre existir aclamações. E você me perguntou sobre o Hélio dos Anjos, eu deixei isso aqui aberto e vou pegar rapidinho aqui. O Hélio dos Anjos, foi feito um site, fez uma pesquisa, os treinadores que mais rebaixaram os times no Campeonato Brasileiro. O Hélio dos Anjos é o que mais rebaixou 6 times. Goiás, 2015, Atlético, 2012, Figueirense, 2012, Fortaleza, 2006, São Caetano, 2006, Vitória, 2004. 5 rebaixados, Adilson Batista, Joinville, Vasco, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Grêmio. Antônio Lopes, América, Atlético, Vitória, Vasco e Curitiba. Loris Sandri, 5 também. Toninho Cecílio, 5 também. Gilson Kleina, 5. Avaí, Bahia, Palmeiras, Paraná, Paysandu. 4 rebaixamentos. Márcio Bittencourt, Wagner Mancini. 3 rebaixamentos. O Alexandre Galo, o Argel, o Arthur Neto, o Emerson Leão. E aí o Arthur Neto tem o Goiás e o Emerson Leão também tem o Goiás. O Nelsinho Batista, o PC Guzmão e o Valdir Espinosa. Daqui a pouco eu quero saber de você, vou fazer um suspense para o internauta aí, se você seria candidato no final do ano à presidência do Goiás. Mas antes eu quero voltar ao assunto do Hélio. O Goiás optou pelo Hélio dos Anjos. Você faria o quê? Eu optaria por um treinador que não fosse o Hélio dos Anjos, que não fosse outros, como o Leão, uma série aí, a Gel Fux, que eu fui contra totalmente. Até o último momento eu tentei fazer a cabeça do Sérgio para não trazer essa figura para cá. Mas, infelizmente, como é que eles falam lá? O comando não, é o comitê quis, né? E o Ailê quis. O Ailê não quis o Milton Cruz. Ah, mas o Milton Cruz está no Figueirense fazendo o quê? É outra história. É outra história. E achei que o Micali poderia ser um cara bacana também. Ah, mas o Atlético Mineiro está fazendo o quê? É uma outra história também. Agora, eu traria um outro treinador. E aí... E o elenco? Eu mandaria uns 5 embora de cara. O Goiás hoje tem 45 milhões aplicados. Além do que ele recebe mensalmente, que até o início do ano dava uma sobra de mais de R$1 milhão por mês. Aí depois, com tanta contratação errada que fez, eu acho que não deve ter sobra. Mas o Goiás tá muito saudável financeiramente. Esse dinheiro dos 45 milhões aplicados, que é a venda do Eric e do Bruno Henrique, e tem uns outros dinheirinhos que pingaram, teve um menino também que foi vendido, teve uns outros dinheirinhos que pingaram. Eu pegaria, acho que tem um adiantamento de Globo aí no meio, na assinatura do novo contrato. Eu pegaria... Mesmo que esse dinheiro eu acho que tem que ficar lá para fazer outras coisas, não futebol, mas eu ia lá buscava um dinheirinho. E pegava 5 jogadores e falava, amigão, tá aqui, ó, todos os seus salários, área. Até o final do ano. Até o final do ano. Terceiro, gente como o Andrezinho, gente como o Thiago Gordinho, gente como esse Matheus Ferraz, gente como o Márcio, gente como o Renan, sabe? E aí vão outros. Aí você tem que pegar a lista ali, olhar e falar, vamos escolher 5. É fácil escolher 5. Difícil seria escolher só 5. Mas 5 é fácil. Dá para escolher uns 10 para falar área, sabe? E pagaria e ir embora. Agora, e o grupo? Que grupo, gente? O Goiás tem grupo? Não tem grupo. É cada um pensando em você e acabou. Esse grupo é bacana quando eles se reúnem num apartamento, onde eles lojas não são bobinhos. Antigamente eles faziam festa lá no Granville, na casa de um deles lá. Mas aí ficou muito na cara, né? E lá morava o ex-presidente. Aí eles alugaram um apartamento aí, o pau quebra num apartamento aí. O pau quebra direto. O Goiás está treinando à tarde. Pois é, agora está treinando à tarde, deve estar sendo à noite, né? E todo mundo no Goiás sabe disso. Todo mundo no Goiás sabe disso. E é o que eu digo do Léo Sena. Falei várias vezes para o presidente Sérgio, falei para o Marcelo, falei para o senhor Mauro Machado e falei para o senhor Osmar. 2 vezes para o Osmar. 2 vezes. A última vez, quando teve o aniversário lá, que fizeram aquele café da manhã, lá na Serrinha, eu falei, olha esse menino tá perdendo a cabeça, olha esse menino, ele não tá mais morando com aquele jogador, tá morando agora na casa do atleta, mas o ex-jogador foi com o ex-jogador não, com o jogador foi pra casa do atleta também. Olha esse menino. Agora, isso aí que eu também não entendo, é casa do atleta pra categoria de base. Aí põe jogador profissional lá dentro, com problemático. E agora eu fiquei sabendo que o assistente técnico tá dormindo na concentração. É o Guilherme dos Anjos. Ele está dormindo na concentração? Não sei se, acredito que seja lá no Ninho dos Periquitos. Lá na casa do atleta também? Não, no Ninho dos Periquitos. Na concentração lá. Caramba, peraí, gente. É hotel, é concentração, é casa do atleta? O que virou isso? Então daqui a pouco um diretor briga com a mulher dele,
Aí ele fala assim, ó, vai embora. Aí vai dormir lá no Ninho dos Periquitos também. Lá no Ninho dos Periquitos. Como é que é o café da manhã? Quem é que está dando o café da manhã para esse senhor? Como é que faz? À noite tem lanchinho? Da onde sai isso? Sabe, essas coisas que não entram na minha cabeça. Isso não é futebol profissional. Ponto. Então põe no contrato, olha, o fulano vai ter que morar no hotel tal, vamos pagar tudo. Agora, coloca lá dentro, lá, por exemplo, tem os cozinheiros maravilhosos. O Goiás tem uma equipe sensacional, maravilhosa, mas eles estão ali para trabalhar para os meninos. E tudo bem, o cafezinho com pão de queijo lá do Ailê, tudo bem, a gente respeita quando vai lá. Eu até já tomei cafezinho e comi pão de queijo do Ailê. Agora, tem alguém lá para você levantar às 5 horas da manhã, fazer café da manhã? Ah, para com isso. Theo, você seria presidente do Goiás no final, não. Nessa eleição agora? Não, primeiro que eu não posso, porque eu não sou sócio, não sou conselheiro, então não tem condições. Mas se tivesse esses pré-requisitos? Não, eu estou na minha profissão ainda, eu espero ficar na minha profissão pelo menos mais uns 5 ou 6 anos. O dia que eu largar de ser jornalista esportivo atuante, eu vou querer ser alguma coisa no Goiás. Presidente, eu acho que não. Vou querer ser diretor de alguma coisa, que seja no marketing, vice-presidente atuante. Presidente, eu acho que não. Presidente, isso não faz minha cabeça, não. Mas hoje eu quero ajudar o Goiás. Hoje você é oposição ao Goiás. Nesse momento, a administração com as ideias que estão lá dentro hoje, não as pessoas, mas eu sou oposição às ideias. E sou oposição ao treinador. As pessoas que dirigem o Goiás, eu sou oposição às ideias delas. Mas como fica o Theo, torcedor do Goiás? Não, eu continuo torcendo. Ele tem lá o Hélio que, como você destacou, é um desafeto, tem ideias que você não compactua. Quando entrar em campo sábado contra o Paysandu, como é que fica você assistindo o jogo, ou no estádio, ou em casa? Depois do jogo contra o Santa Cruz, eu disse para mim mesmo que dificilmente eu vou ver jogo do Goiás, que é muito sofrimento. Eu vou ficar torcendo à distância. Fico olhando no Twitter, quando tá. Aí quando tá 1-0, eu já deixo para lá e acabou. Mas vou continuar torcendo. Uma vez eu disse isso pro Sérgio Haas. Eu falei que eu queria tirar esse sentimento de torcedor do Goiás do coração, mas a gente não consegue. Namorada, você até arranja uma outra e tal. Agora, time não tem jeito. Não tem jeito de ser torcedor do Vila Nova. Eu não tenho jeito de ser torcedor do Atlético. Mas você está torcendo pro Vila subir? Tô. Eu acho que é... mas aí é uma diferente, aí é uma simpatia. Eu acho que é bacana para a torcida e é bacana até mesmo para empurrar o Goiás, né? Vai ser uma situação muito interessante o Vila Nova numa primeira divisão e o Goiás numa B. Lá na Serrinha, além de doer esse momento de possibilidade de rebaixamento, também dói o fato do Vila estar tão próximo da Série A? Eu acredito que sim, é que eu digo, as reuniões pararam, né? Mas eu acredito que sim. Eu via que não havia nenhum interesse em querer ter uma relação mais próxima do Vila, ou mais profissional do Vila Nova. Isso aí era claro para mim. Eu acho uma besteira. Porque eu acho que se você tem uma relação profissional com o presidente do Vila Nova, do Atlético, da Napolina, da Aparecidense, você pode melhorar o futebol goiano. Já que, da mesma forma como nas eleições do Conselho do Goiás é difícil também você mudar o presidente da Federação Goiana de Futebol. Eu não estou dizendo que é para mudar ou não, porque eu não acompanho muito o trabalho dele, mas eu acho que tem muita coisa errada também. Mas você, unindo, você pode ter mais segurança nos estádios, você pode ter melhores condições para negociar os direitos de televisão, sabe? Mas eu acredito que a subida do Vila Nova para a Série A vai ser uma ressaca danada na turma do Goiás. A gente vai falar do Vila Nova, queria ter algumas imagens, né, dessa campanha do Vila Nova, que é uma campanha fantástica. Você disse mais cedo que lá atrás a gente não esperava que o Vila Só para encerrar uma história do Goiás. Só para encerrar. Eu ouvi o André Rodrigues falando das pretensões do Hélio dos Anjos. Mantém o goleiro, coloca 3 zagueiros, que eu acho até interessante colocar 3 zagueiros, coloca o Tony na direita, coloca o Carlinhos na esquerda. E eu vi ele falando no programa lá na 730, porque eu preciso de alas com velocidade, chegando para cruzar. Eu falei, quem? Tony, Carlinhos. Esses não são, né? Quem, né? Ok, beleza. Aí ele colocou Bambu e Bolt de volantes. Mas ontem já treinou o Senna. Aí Bambu e Bolt, esses aqui não dão 2 passos. Eles não sabem dar 2 passos na bola, né? Esquece. Aí colocou o Senna. Tirou um, colocou o Senna, ok. O Senna é o que tem melhor passe e tal. Se ele quiser jogar, né? Thiago Luiz se ele segurar ali, uma semaninha, cabecinha e tal. Thiago ali com 10. Só que é lento o Senna. Então você colocou um cara do lado dele, acabou. Acabou, esquece. Aí você coloca o Thiago Gordinho. Thiago Gordinho, se você fizer, ele corre. Esse é só você gritar que ele corre. Não tem jeito, isso aí não faz nada. Bate falta. Para bater falta não dá, né, gente? Aí, Carlos Eduardo e Ailon, grande Ailon. Como é que a bola vai chegar nesses dois? Isso é que eu pergunto. Peraí, gente. Pode dar certo? Lógico.
tem tanta coisa que a gente dava certo, deu errado, mas a gente tá na cara. Como é que vai ser? O material humano do Goiás é muito Horrível! ruim, o material humano é... Horrível! Esse Gustavo não gol, isso é uma aberração, gente. O cara não fez gol no Corinthians, vai fazer gol no Goiás? Mas ele também não teve uma sequência de jogos, Não, mas né? não precisa. Não precisa. Você já viu o treinamento dele? Você já teve lá vendo o treinamento dele? Nossa Senhora! Tem umas figuras que de treinamento falam assim, meu Deus do céu, esse Gustavo não gol é um absurdo os treinamentos dele. Um absurdo. É igual quando o Walter estava gordo, né? Os treinamentos, você olhava assim, meu Deus, que é isso, sabe? Esse zagueiro. Gente, vai ver um treinamento desse zagueiro. Matheus Ferraz. Vai ver um treinamento disso. Theo, então por que o Vila deu certo? Por que o Vila Nova deu certo e o Goiás não deu? Eu acho que o treinador fez a diferença no Vila Nova. Eu acho que o Maria fez a diferença no Vila Nova. Eu acho que a diretoria deixou... Como a diretoria teve esses problemas de sai diretor, entra diretor, e foi um departamento no Vila Nova que nos últimos 3 anos foi bastante complicado, né? Eu acho que aí quando ele chegou, eu falei assim, deixa ele aí, ele vai indicar e tal. E ele é um cara que me surpreendeu. Eu não conhecia de perto o trabalho dele. E eu acho que deram moral para ele, ele conseguiu montar um grupo e o grupo aceitou aquilo que ele queria. E pezinho no chão, né? Quem, na boa, gente, torcedor do Vila Nova, imaginaria no início do campeonato que o Vila Nova agora, 24ª rodada que nós estamos? 24ª? 25ª. O Vila já jogou 25 jogos. Quem imaginaria que o Vila pudesse estar nessa situação, né? Então, eu acho que isso contribuiu para o Vila Nova, tirou a pressão. O Vila Nova foi aquele time que ficou correndo ali do lado. Ele está entre os 4 primeiros. São 18 rodadas, né? Que faltam. Que ele está entre os 4 primeiros. Certo. Então, ele está lá, mas vai cair. Ele vai cair. E ele não caiu. Mas agora é a hora da verdade. Agora que o Vila Nova tem que mostrar que tem condições de subir. Porque até agora, é o que eu digo, ele não era observado. Então o time ia jogar com o Vila Nova, não ia... não estou dizendo que vai jogar sem vontade, ninguém joga sem vontade. Tirando alguns jogadores do Goiás. O resto tudo joga com vontade. Então eles entravam em campo agora, esse é o Vila Nova, esse time tá bem, esse time pode subir. Então acho que o Vila Nova, a partir de agora, ele vai ter mais dificuldades do que teve. E agora precisa mostrar. Agora realmente precisa... E uma outra coisa, jogador, o seu Sérgio Haas sabe disso, que eu falei pro Sérgio Haas. Você falou do Bolt. Você está vendo os lances aí do Vila Nova? O Bolt, né? O Bolt, ele nesse clássico do Goiás com o Vila Nova, ele entregou 2 bolas. Olha que beleza o Bolt. Ao Alain Mineiro. Esse para mim é o melhor jogador do futebol goiano. Para mim hoje ele é o melhor jogador do futebol goiano. Esse quando ele saiu do Corinthians e voltou pro América Mineiro, eu fiz uns 2 jogos, ou 3 jogos dele no Corinthians. Eu fiz um na Itaquera. E olha como ele é rápido. Opa, entendimento sim. Estava bem pedido. Esse Alain Mineiro eu falei dele. Eu falei, cara, vamos tentar o Alain Mineiro. E nada. Vários eu falei. Agora eu fiquei muito triste que semana passada um cara que eu falei que não deu certo no Goiás, mas não foi porque eu falei que ele foi contratado, não. Ele veio por outra coisa. E eu, assim, tão envolvido naquele acidente da Chapecoense com relação a Ari Júnior, né? O meu amigo, o cinegrafista da Globo. O Jimenez morreu, né? O lateral. Morreu. O Jimenez, o lateral que teve no Goiás, o garoto morreu. E que o pai dele morreu há cerca de 10 dias de desgosto. Porque o pai dele também morreu. Poxa, aquele garoto, eu vi ele jogar bola lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí eu até falei pro Sérgio, mas não foi por isso que ele foi contratado. Ele veio, não fez uma boa temporada no Goiás. Não. Tava bem na Chapecoense, ele tinha futebol. Aquele menino não era enganador, não. Aquele menino tinha futebol. Não deu certo no Goiás, mas ele tinha futebol. Theo, você falou de lateral agora há pouco, você falou do Carlinhos, do Tony. Faz tempo que o Goiás não tem bons laterais, nem pela direita, nem pela esquerda. Muito tempo. Falei também desse que era do Guarani, do Miranda. Esse também foi outro nome que eu falei pro Goiás. Antes dele chegar na Ponte Preta. Eu falei, o Miranda. Aí ele estava na Ponte Preta e agora está na Chapecoense também. Né? Falei desse Miranda e parece que o Dorival pediu ele de volta para o São Paulo. Mas hoje o Vila está no G4. Hoje o Vila é o 4º colocado. Tem 2 jogos em casa aí contra CRB e Brasil de Pelotas. O que pode tirar o Vila desse sonho do acesso? Eu acho que alguns times crescendo, Paraná crescendo, Juventude é um time, eu conheço bem aquela região ali do país e conheço bem a estrutura do Juventude, já tive na sede do Juventude. É um time muito forte jogando lá, né? É forte e tem uma diretoria que quando chega nesse momento eles se abraçam, sabe? Aquela gauchada, empresário e conversam. É um time aberto nesse sentido. É uma torcida forte também.
Caxias é uma cidade interessante para o futebol, apaixonada no futebol. Então o Juventude é um time forte. Agora, vai subir? Não sei. Está batendo na trave há muito tempo, né? Desde que o Zago montou essa garotada aí. O Ceará é um time que tem problemas financeiros, mas é uma torcida que também abraça, então é perigoso. Isso aí são ameaças para o Vila. E eu acho que o próprio Vila Nova, sabe? A gente sabe que a diretoria do Vila Nova, ela muitas vezes ela não se une no momento que precisa. E eu acho que se não é para se unir agora para empurrar, então que não atrapalhe. Eu acho que esse é o problema. E eu não sei como é que está o caixa do Vila Nova. O jogador é o seguinte, vai chegando na hora H, o time, vamos supor que ele perca mais uma. O jogador fala, olha, não estamos precisando de uma graninha extra aí para subir. E aí eu não sei se o Vila Nova tem essa estrutura para subir. Para segurar. O que é que o André Rodrigues está dizendo aqui? Tenso. André Rodrigues, grande André Rodrigues. Será que é a minha entrevista? Que está tenso? Já bateu em algum lugar? Certamente. Você é muito polêmico. Não sou polêmico, eu falo a verdade, né? Mas eu queria falar sobre uma questão polêmica com você. Aconteceu no final de semana. Vasco e Corinthians. O Jô fez um gol de mão, de braço, né? Tocou na mão, tocou no braço dele. A arbitragem era inclusive aqui de Goiás. Elmo Rezende, o árbitro principal. Bom árbitro. O Eduardo Tomás, que estava como o assistente ali atrás do gol, né? Eles não viram, né? A gente fala assim, é porque foi o Corinthians, foi favorecido. Não, foi um erro de arbitragem, como poderia estar outro árbitro de outra federação ali apitando. Mas fato é que a repercussão muito negativa fez com que a CBF tomasse a decisão de implantar o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Você é a favor? Eu sou a favor do árbitro de vídeo. São duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, o lance do Jô. O Jô é isso, o Jô é aquilo outro e tal. Eu vou um pouco na linha do que disse o Cuca. O futebol brasileiro não está preparado para o fair play. Eu vou um pouco nisso. Eu vou mais. A gente fala assim, o povo brasileiro é bom, os políticos são ruins. Eu não concordo, não. Eu acho que o povo brasileiro poderia ser melhor. Anteontem eu estava no shopping em São Paulo, no shopping Morumbi, e eu paro o meu carro num canto lá e eu ando assim e tem aquelas vagas. Tinha uma Cayenne, numa vaga de 12, eu olhei, não tinha nenhum adesivo, nada, e lá é obrigatório. Aí depois tinha uma BMW, eu fui olhar numa vaga de deficiente físico, não tinha nada. E tinha um desses Fusca New Beach, também, eu olhei nada. Então, assim, o povo brasileiro não é essas coisas. Não estou generalizando, mas boa parte do povo brasileiro gosta de levar vantagem, esse tipo de coisa. Furar a fila. E é a mesma coisa no futebol. Você joga futebol. Eu jogava, não jogo mais. E muitas vezes eu jogava no gol, eu subia numa bola, eu errava, a bola passava, eu gritava, empurrou, e às vezes ninguém me empurrava. Então a gente faz isso. Agora é por isso que a gente é mau caráter? Não, a gente gosta de levar uma vantagenzinha, né? Se eu fosse jogador profissional, qual seria a minha atitude? Cara, eu não sei, sinceramente não sei. Eu ia querer ir pro lado bom, mas eu não sei. O lance do Rodrigo Caio foi um lance, não valeu nada. O cara recebeu o cartão amarelo, ele está suspenso no próximo jogo, o Rodrigo Caio não sabia. Falou, não, fui eu. Eu queria ver se fosse um gol. Como foi o do Jô? Eu queria ver se fosse um gol. Se o Rodrigo Caio faz um gol impedido, aí ele fala, não, deu no Morumbi, não, estava impedido. Eu queria ver se fosse... Então, é muito difícil isso. Então não tem que se crucificar. Isso é o futebol, por isso tem um árbitro. Tem um árbitro no futebol, por isso. Ponto. E no futebol, no basquete americano, em tudo. Por que colocaram o árbitro de vídeo? Porque a coisa estava feia. Estava difícil de ver. Era muito lance de fair play, era lance... E por isso inventaram o árbitro de vídeo. Eu sou totalmente favorável ao árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo ali não teria validado o gol do Corinthians. Quem vai pagar essa conta? Para ter um árbitro de vídeo, precisa de dinheiro? A CBF tem que pagar, a CBF tem lucro. A CBF lucra com o futebol brasileiro. Será que ela não vai jogar para os clubes? Porque quem paga a arbitragem são os clubes. Pode ser. Eu acho que, por exemplo, o que pegou aí nessa história de Globo e CBF, e aí a CBF vai fazer, eu vou conversar com a Rede Globo. Você vai pedir um favor. Eles estão agora indo, hoje é quarta? Ontem fechou as propostas para você ter os amistosos da Seleção Brasileira no próximo ciclo e os Jogos do Brasil em casa. Mas você pediu um favor para uma... Eu não sei quantas propostas surgiram, mas vamos dizer duas. Você pediu um favor... Para uma empresa que daqui a pouco pode...
E a outra ganhar coisa, a sua licitação. outra coisa, a Globo vai ficar com esse ônus Mas você quer televisão. Para você ter uma transmissão dessas coisas, para esse tipo de objetivo, você gasta quanto? uns 80 mil por jogo. Uns 80 mil por jogo, fácil. Quer dizer, para só... Aí se você vai, por exemplo, o Nordeste, vai subir para um 100. Se pintar um time do Norte, vai subir para um 130. já pesa pro É clube. difícil. Pesa muito pro clube. São 10 jogos. R$1 milhão por rodada. Porque a arbitragem você já corta ali da sua arrecadação no jogo. Já pensou você ter que cortar isso? Tem clube que nem fatura isso às vezes. Pois é complicado. É muito, eu vejo hoje, nesse momento do futebol brasileiro, bastante complicado. Eu acho assim, poderia começar a pensar nas 2 últimas rodadas, na final da Copa do Brasil. Vamos devagar. Como a FIFA está fazendo. A FIFA usou a Copa das Confederações, usou o Sub-20. Mas na Europa já está tendo campeonato. Agora já está tendo. Agora eu não sei como é que é o acordo deles. Eu não sei como é que é o acordo de transmissão. Eu acho que jogar isso e falar assim, ô Globo, você quer fazer esse serviço para mim? Quero. Quanto você vai cobrar? Vou cobrar 20 mil por jogo, 15 mil por jogo. Para colocar os monitorzinhos lá, as pessoas para assistir. Porque ela já tem a imagem. Ela já tem. Aí é um negócio. Então eu entrego ali e vocês sobem, ok. Agora, num jogo, por exemplo, do Flamengo, que não for pedido o árbitro de vídeo, aí eles podem falar assim, mas pô, o lance lá, o Charles fez com a mão. Você, mas aí a gente não tinha essa imagem com a mão. Aí o ônus vai para quem? Vai para a Globo, né? Aí a Globo não está protegendo o Flamengo. É muito louco isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito conversada. Achei muito precipitado. Em uma reunião eles falaram, vai ter a partir de agora. Aí recua. Eu acho que você deveria terminar o campeonato sem um árbitro. Eu também acho. Você não pode mudar uma regra durante o campeonato. Você trabalha para a próxima temporada. Theo, deixa eu bater rapidinho uma bola com você sobre seleção brasileira. Tá fechando aí as eliminatórias, faltam 2 rodadas. Para falar em eliminatórias, o Wilton Pereira Sampaio que vai apitar Argentina e Peru. Pegou uma bomba. Lá na Bomboneira. São todos árbitros brasileiros, menos o jogo do Brasil. Menos o jogo do Brasil. O Daronco vai apitar, o Hit vai apitar. Ele pegou o jogo, talvez o jogo mais importante. Não, é o jogo mais importante. Porque se a Argentina não ganhar... É o 4º Peru contra a Argentina, que está na 5ª posição. O jogo é lá na Bomboneira. Vai ser na Bomboneira mesmo? O jogo é na Bomboneira. Lá no estádio do Boca Júnior. Eu já fiz 2 jogos lá. E não é bom fazer jogo lá, né? Eu acho que ele nunca fez. É um jogo emblemático. Aliás, é um estádio emblemático, é um estádio histórico. Mas trabalhar na Bomboneira... Narrar não é bom. Narrar, imagina pitar um jogo desse. Theo, e é lá em cima, né? As cabines. É lá em cima, bem no puleirinho mesmo. É lá em cima, é perto da torcida. A torcida passa do lado, atrás, passa o tempo inteiro aí na sua volta. Theo, goleiros. O Vanderlei merece convocação? Merece. O melhor goleiro é quem? Para mim, hoje quem está jogando melhor é ele. O Vanderlei? Vanderlei. Ele é melhor do que o Cássio, melhor do que o Alisson, melhor do que o Ederson? Eu levaria Vanderlei, o Ederson e o Alisson. E o Alisson? Não, o Cássio não? Não, o Cássio não. O Cássio é de confiança do Tite, né? Pela ligação com o Corinthians, campeão do mundo. Pode ser. Agora, o Ederson porque é jovem. E eu acho que goleiro, você tem que levar 3, certo? Então leva sempre um jovem para a próxima Copa. E o Ederson, é goleiro do City. Tem jogando bem. Né? O Alisson, cara, as pessoas criticam o Alisson e tudo. Na seleção brasileira, o Alisson não falhou. Lá na Band vocês têm como produto, um dos principais produtos da Band. A Liga dos Campeões. É a Liga dos Campeões. Isso. Eu vi o jogo da Roma. Jogou muito. Contra o Atlético Madrid. Jogou muito, fechou o gol. Roma, ele foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo, fechou o gol. Ele arrebentou. Fechou o gol. Muita gente fala assim, o Alisson, quem é o Alisson? Mas na seleção brasileira também não falhou. E ele não tá tomando gol. Na seleção tomou 2 gols. Então, como é que você vai crucificar esse cara? Se ele não tivesse lá, talvez eu não levaria. Lateral, Daniel Alves, Danilo, Marcelo, Felipe Luiz. Tem mais alguém? Não, eu acho que do lateral, acho que é isso aí. Tem o Fagner. Eu observaria um pouquinho mais. O Fagner foi muito convocado, mas não foi agora, nessa última. Isso é um mau sinal. Eu observaria um pouquinho, não sei se a turma do Tite está observando, o Jorge, aquele lateral que era do Flamengo. Está no Mônaco. Tá no Mônaco. Agora ele é titular. O Tite falou dele na última coletiva. Nessa temporada eu observaria, porque eu gostava muito dele no Flamengo. Eu acho que ele pode ter evoluído. Ele apareceu bem, caiu, e aí foi vendido. Então, eu observei, mas eu acho que fora isso não tem muito, não. Fábio não levaria, não. Zaga, você tem Thiago Luiz, você tem Marquinhos, você tem Miranda. Você tem esses 3 que eu acho que já estão com o passaporte carimbado. Aí você tem, por uma 4ª vaga, porque vão 4 zagueiros. Você tem Davi Luiz, Rodrigo Caio foi convocado,
O Gil foi muitas vezes convocado, não vem sendo agora, e o Jeromel recebe muitos elogios. Eu ia no Rodrigo Caio, eu ia no jovem, para pensar na frente. Pensando, uma porque... zaga Marquinhos e Rodrigo Caio, lá na frente. Mas qual seria a sua zaga titular agora para a Rússia? Agora o Marquinho e o Miranda. Não seria interessante aproveitar o entrosamento do Paris Ele e o Saint-Germain, Thiago. Cara, o Thiago Silva às vezes dá um frio na barriga da gente, né? O histórico em grandes competições. Eu fiz o jogo do Paris Saint-Germain agora contra o Celtic. Dá uns frios de vez em quando. Volante, a seleção tá bem, né? Você vê, tem o Fernandinho, tem o Casemiro, que pra mim... eu gosto dele. Eu não gosto. O Casemiro tá jogando muito. O Casemiro monstro, o Casemiro titular. Eu levaria o Casemiro, né? Paulinho nem. Paulinho, que começou muito bem, vai crescer. Muita gente vai criticou crescer. O Paulinho no Barcelona. Falei assim, gente, se o Barcelona faz ali um meio campo com Busquets, Rakitic, Paulinho, Iniesta, você não precisa do substituto do Neymar. Não. Você faz esses 4 no meio campo com Messi e Suárez, você pode abandonar o esquema com 3 atacantes, até porque você não tem nenhum ali hoje. O Dembélé machucou só no ano que vem. E eu não acho que o Dembélé joga tudo isso, não. Para ser titular do Barcelona, não acho que o Dembélé Para mim, o Paulinho foi uma grande contratação do Barcelona. Me surpreendeu. Eu não gosto, no Brasil, por exemplo, vamos supor, Casemiro e Fernandinho, eu não gosto. Casemiro e Paulinho, aí eu acho legal. Sabe, traz um pouquinho o Paulinho, porque o Paulinho começou como um 5, depois ele virou um 8, né? Você traz, aí eu acho que a gente está muito bem de volante ali. Morreu. Agora, o resto... Mas aí eu tenho o Renato Augusto. Aí tem o Renato Augusto. Aí você fala, vai ter o Renato Augusto? Não sei, vamos esperar os treinos. Eu acho que o Renato Augusto vai ser mais ou menos como o Zinho, em 94. O cara que vai trabalhar, vai trabalhar. Porque, se precisar virar volante, ele vai virar volante. Porque o meia é quem para você? Coutinho ou Felipe Luiz? Coutinho ou William? Coutinho. Eu acho que tem mais recursos. No ataque quem joga do lado do Gabriel Jesus? Neymar. Acabou. Acabou, né? Sabe, acabou. Eu acho que ele está muito bem, Chá. E o Neymar? Na França. Esquisito isso, esse episódio com o Cavani. Esquisito isso. Eu acho que foi muito cedo essa briga com o Cavani. Com as informações que nós temos, para você, quem está errado? O Neymar. Eu acho que o Cavani tem que ser muito respeitado. O Cavani é o segundo maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Está lá há 4 anos. Se eu não me engano, são 20 gols para ele passar o Ibrahimovic como o maior artilheiro na história do Paris Saint-Germain. É um jogador que não tem um histórico de problemas no clube. É um jogador que, quando o Ibrahimovic... Quando jogava com o Ibrahimovic não teve nenhum problema, a gente não tem essas informações, sabe? É um jogador que na seleção uruguaia desempenha um papel importante, então você tem que respeitar esse jogador. E ele vinha batendo pênalti até episódio e acertando. E o aproveitamento dele na Europa é melhor do que o do Neymar. Se pegar os pênaltis que o Neymar bateu, o número de pênaltis, se eu não me engano, o Neymar bateu 23 pênaltis, fez 17 gols. Se eu não me engano. O Cavani, se eu não me engano, bateu 26, fez 23. Então, o aproveitamento dele é melhor do que o do Neymar. Eu acho que ali, na frente, pode ser você, Neymar. Mas agora, num jogo, você brigar num jogo sobre isso, deixa ele bater, chega no vestiário e fala, cara, você quer bater todos os pênaltis? Vamos conversar aqui. Roupa suja você lava em casa, né? Na frente, aí jogou o treinador numa situação difícil, muita gente chamando o treinador de molenga, vai precisar entrar o dono para interceder. Você vai criar clima, porque, o Cavani não é bem querido, não é bem quisto no grupo. Mas será? De repente ele tem 4, 3 jogadores que gostam dele. O Neymar tem os brasileiros, tem o Mbappé que é apaixonado no Neymar, e eu não sei se tem mais gente. E um clima ruim, sabe? Agora para horrível. O Cavani é ruim também, respinga na chamada, eu vou usar o termo, mas não nesse momento de forma pejorativa, mas na panela brasileira. Não tenha dúvida. Porque Daniel, Marquinhos, Thiago, Lucas, Neymar, e o Thiago é o Maxwell capitão. São 6. E o Thiago é o capitão. Ele disse que ele separou a briga lá no vestiário. Pois é, então quer dizer, eu acho que foi o Neymar poderia ter segurado um pouquinho, eu quero bater pênalti, mas segura. Ele trouxe um constrangimento, né? Não gostei. Agora a imprensa, porque lá na Europa tem muito disso, a imprensa que quer realmente contrária vai buscar coisa para detonar o Neymar, vai destabilizar. Na próxima quarta-feira o jogo é contra o Bayern de Munique. É uma pedreira. PSG e Bayern de Munique.
É em Paris. É em Paris. Que já joga uma pressão desnecessária. Depois de uma vitória tão boa em cima do Celtic, liderando o campeonato do francês, você chegaria leve, agora já não está mais leve. A não ser, e aí é que é a história do time, se fosse um time grande, Barcelona, Real, você chega agora, amanhã, e já mostra uma foto, Cavani tomando café com o Neymar e a galera, e tá tudo certo. Mas será que vai ter isso? Eu acho não ter aparecido até o momento esse tipo de imagem, esse tipo de foto, esse tipo de manifestação já é um indicativo que a coisa realmente é aquilo que os jornais estão publicando, que houve quase uma briga dentro do vestiário, que o clima está ruim, que não conseguiram ainda consertar. Theo, Série A do Campeonato Nacional, o Atlético conquistou bons resultados no segundo turno. Ele começou ganhando do Curitiba, ele perdeu para o Flamengo naquele jogo que o Vinícius Júnior arrebentou. Aí ele veio e ganhou do Corinthians, fora de casa. Né? Empatou com o Bahia em casa, com um resultado ruim. E ganhou esse jogo. E olha que gol, esse gol do Ronaldo, olha. Golaço. Ronaldo, jogador lá do Flamengo, tem emprestado ao Atlético. Muito boa contratação, hein? Muito boa contratação. Essas coisas que eu acho que o Adson, ele sobressai aos outros que estão aqui. Pois esse belíssimo aproveitamento do Atlético no segundo turno pode dar esperança ao torcedor de que o Atlético possa conseguir uma sensacional arrancada? Esperança. É fogo de palha. Não, eu acho que o Atlético vai fazer um segundo turno melhor do que o primeiro turno, não tenho dúvida disso. É porque o Adson cometeu alguns erros de contratação para formar o time, depois ele conseguiu corrigir um pouco disso. Isso aí foi um trabalho dele, não foi de treinador, porque o treinador mudou e tal, foi um trabalho dele. E eu acho que o Atlético ele tem um time melhor para o segundo time, do segundo turno, e vai ser melhor. Agora, o problema é que o Atlético está muito atrás, né? E outra coisa que eu vejo um problema também, para você escapar do rebaixamento, o São Paulo vai embora. O São Paulo vai embora, esquece. Esse time do São Paulo não é para trair. Tem um treinador bom, tem jogadores bons. Não é, mas time grande cai. Mas pera, gente, não dá para comparar esse time do São Paulo com o time do Vasco, com o time do Corinthians, com o time do Grêmio, com o time do Internacional, arrebentado pelo Agel Fux. Aquilo ali é herança do Agel. O Agel arrebentou com o Internacional, arrebentou com o Figueirense, arrebentou com gosto. Sabe? Isso é herança dele. E pode ter deixado a herança maldita no Goiás também. Sabe? O Agel faz isso. Mas ficou pouco tempo, Theo. Mas já serviu para arrebentar, trocou. Chegava lá, trocava até lugar de jogar, não, quero jogar no Estádio Olímpico. Não, vocês estão servindo carne, eu quero frango. Para! Terra de muro baixo, gente. Theo, terra de muro baixo. Cai. Eu acho difícil escapar do rebaixamento. Então, para você, cai. Eu acho que vai ter um rendimento melhor do que foi no primeiro turno, mas eu acho muito difícil escapar do rebaixamento. O Vila sobe? Tem boas chances. Para você, sobe. Sai de cima do muro, já. Não, mas é porque eu não tenho essa segurança. Tem boa chance, eu não tenho essa segurança que suba. Goiás. Tem boa chance. Cai. Goiás fica. Fica. Então, pode ser até na última rodada, assim, pode sofrer, mas o Goiás fica. Então teríamos um Atlético e Goiás numa Série B e o Vila Nova, de repente, na Série A. A classificação de repente, isso na vai ser Série interessante o Vila Nova na Série A, hein? Já pensou Vila Nova e Atlético Mineiro, Vila Nova e Grêmio, Vila Nova Internacional, Vila Nova e Flamengo, Corinthians. Flamengo. Agora, aí a diretoria tinha que arrumar um bom time, né? Porque o mais difícil quando um time sobe é ele permanecer o primeiro ano na Série A. Tem que arrumar um bom time, tem que correr atrás de dinheiro. Em 2019, o desenho é que seja um ano onde as cotas de televisão vão melhorar bastante. Serão melhores, né? Bem melhores. Né? Eu não sei o Vila Nova em que situação está. O Vila Nova assinou com o Sport Interativo? Não. Não assinou com o Sport Interativo. Então o Vila Nova está numa situação tranquila. Porque se o Vila Nova subir para negociar 2019, seja na A ou na B, porque não se sabe, a Globo pode oferecer um dinheiro melhor para o Vila Nova. E eu acredito que os pay-per-view do Vila Nova neste ano estejam sendo bons, e isso aí é um termômetro que a Globo tem. Quantos pay-per-view tem o Atlético, quanto tem o Goiás, quanto tem o Vila Nova, então isso pode ser interessante. E se não assinar com a Globo, tem o Esporte Interativo. Então, quer dizer, se o Vila Nova não assinou com ninguém para 2019, subindo, o Vila Nova pode ficar numa situação financeira muito interessante a partir de 2019. É só os dirigentes sentarem, verem o tamanho do Vila Nova e não embarcarem em qualquer proposta. Não embarcar em qualquer proposta. Como tinha gente no Goiás querendo embarcar em qualquer proposta. Não embarcou. O Goiás para 2019, não estando na Série A, o Goiás está muito bem financeiramente. Você falou, só voltar para fechar com você falou sobre oposição agora há pouco no Goiás, e
seja um momento oposição às ideias que estão sendo trabalhadas dentro do clube. Mas você conhece alguém que realmente é oposição do Goiás? Alguém que tem, que tem esses pré-requisitos? É sócio, é conselheiro, pode ser candidato? Tem gente que é. Eu conheço, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conselheiros que topariam estar numa oposição, mas não levanta a voz. Esse é o problema. Mas eles conseguiriam o 100 coro para fazer uma chapa? Muito difícil. Para esse ano eles não vão mexer? Não acredito que tenha ninguém esse ano, não. O desenho é que o Marcelo Almeida o Marcelo Almeida o Júnior Vieira não pode ser vice, porque o vice não pode ser vice de novo. O Ailê vai indicar um vice e o outro vice vai ser do Marcelo Almeida. E aí eu não sei quem é esse outro vice. Pode ser o Mauro Machado. Porque assim, Theo, conhecendo o Goiás, essa questão de eleições, de formação, de diretoria, o próximo presidente do Goiás, eu falo para depois do biênio, que deve ser o biênio do Marcelo Almeida, você já começa a ter o desenho agora, né? O vice do João Bosco era quem? Era o Sérgio Haas. Isso. Virou presidente. O vice do Sérgio Haas era o doutor Marcelo. Virou presidente. Isso. Né? Eu não vejo nesse momento, no grupo, e naquelas reuniões que eu participava, eu não vejo um nome para primeiro vice. Teve um companheiro, eu não me lembro qual, me disse que o Jaime Rincon tem sonho de ser presidente do Goiás. Quem falou isso outro dia, eu estava ouvindo a rádio. Foi o Edson Júnior. Edson Júnior. O Jaime Rincon era do conselho da presidência. Mas ele já disse a você que tem... Não vejo essa pegada no Jaime Rincon. Eu acredito que o Jaime Rincon... Você não vê essa vontade ou não vê capacidade? Não vejo a vontade. Eu acho que o Jaime... E também não acho que o Ailê apoiaria o Jaime Rincon, porque se o Jaime entrasse, ia fazer na cabeça dele. Então não acho que é um candidato que o Ailê apoiaria. O Ailê não teria muita ingerência na cabeça do Jaime Rincon, não. Não são inimigos, de jeito nenhum, são amigos. Mas é um outro perfil. E o Jaime, eu acredito que o Jaime saia deputado federal agora nas próximas eleições. Eu não acredito que ele queira mexer com futebol nesse momento. Eu não vejo um nome para o primeiro vice do Goiás nesse momento. Não vejo. Eu estava com um certo receio de que o Júnior pudesse ser esse primeiro vice, que é hoje o segundo vice. Mas ele não pode mais ser vice. Eu estava com esse receio. O nome do Mauro Machado deve ser o nome indicado pelo Marcelo Almeida, né? Deve. Eu acredito que seja o Mauro. O vice do Marcelo. O do Ailê... Paulo Lopes, será? Não acredito. O Paulo Lopes deve continuar na administração, onde até que me mostrem o contrário, parece que está fazendo um bom trabalho. É uma peça que funciona. Caladinho, né? A administração em si do Goiás, ela vai muito bem. Eu também tenho esse conceito e essas informações de que a administração do Goiás... Porque o Sérgio Haas, ele não tinha um tempo para estar no dia a dia do Goiás. Então, meio que ele terceirizou essas áreas e acho que a área que mais teve sucesso foi a parte administrativa. O Paulo Lopes faz um bom trabalho no Goiás. Theo, muito obrigado, Charles. Obrigado Estamos à disposição sempre. Você sempre terá as portas abertas aqui no Diário de Goiás. Está saindo do forno aí um projeto novo. Tomara que dê certo. Né? Aqui também na TV Diário de Goiás, né? Ao lado do nosso Roberval Silva, né? Ao lado de outros companheiros, e tomara que dê certo aí esse projeto, e você vai ficar sabendo através aí das nossas plataformas. Um grande abraço, Theo. Grande abraço e cuide-se bem. Grande abraço a você, internauta, foi bom, né? Vou marcar com o Theo de 2 em 2 semanas, sempre quando ele estiver aqui em Goiânia, que ele não tiver compromissos, né, nacionais aí na TV Bandeirantes, eu vou ver se eu trago o Theo aqui pra gente falar das atualidades do futebol aqui em Goiás, no Brasil e no mundo. Um grande abraço.